Vamos lá. Tem spoiler, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos. É um livro muito bem escrito, muito bem feito. Ele mostra, para mim, assim, um grande ponto. Vamos, né, direto ao ponto para mim. Fora questões políticas de que tu vai entrar se tu for mais de direita, tu vai entrar na questão do ideologismo, que ele não funciona, que tudo mais, e, enfim, bate muito nesse quesito, né? Uma própria questão ao comunismo em si, tá? Apesar de o autor ser comunista, de certa forma, uma dualidade entre o autor ou um grito de socorro dele ou qualquer outra coisa, ou entendi, posso ter visto com os meus olhos demais esse livro e olhando, tu vai obviamente ler com outras perspectivas, né? Então, o que me chamou a atenção, que eu anotei várias coisas, é a questão do storytelling, tá? Da forma como a narrativa é usada para algo, tá? E isso a gente vive muito aqui, né? Se tu tá aqui no Instagram, tu deve perceber que são construídas narrativas, o próprio marketing é a construção de narrativas, né? O que é as pessoas, eu tô mostrando aqui, eu tô viajando, tô fazendo isso aqui, tá fazendo um marketing de, né, um lifestyle, um marketing de vida, né, da forma como tu vive, e isso vende, a pessoa vende por trás. A grande questão é que são construções de narrativas, né? São construções de histórias. Então, aqui dentro do Instagram a gente vive isso. Tá? Quem tá aqui sabe que é assim que funciona. Se não sabe, esse livro é muito bom para tu entender a narrativa, né? Vou dar só um exemplo, assim, que eu fui anotando, por exemplo. Ele fala assim: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre que dê para pegar uma lebre, e mesmo assim é o senhor de todos os animais. E aqui, só esse exemplo assim do que ele coloca, ele cria um inimigo comum, que é uma das narrativas e uma das formas de tu também criar empatia entre as pessoas e unir as pessoas. Tu tem um inimigo comum, então tu vai bater naquele inimigo comum. E isso é muito utilizado em grupos, em pessoas, para identificar e é utilizado para vendas também, tá? Para venderem para você, para mim, para você, qualquer coisa, faz identificar um inimigo comum. Quando tu tem um inimigo comum, algum grupo que, principalmente no marketing, ele é utilizado um inimigo que não é uma pessoa em si, mas é um conjunto de características que aquelas pessoas têm e tu não define quem, né? Tu não tá diretamente uma pessoa, tu tá abrindo várias características e tu pode dizer, não falei, eu falei dessas características aqui, bom, eu não sei se tu enquadra ou não enquadra. Que é aquela coisa, então tu cria um inimigo comum, é uma das primeiras partes da narrativa, né? Tu cria dizendo, aquele cara lá é o problema. O segundo ponto que ele falou, que eu anotei aqui, que são promessas de dias melhores, né? Ele bota assim, não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos humanos. Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja só nosso. Praticamente da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Ou seja, bateu de novo no inimigo comum, o homem, e depois disso ele botou promessa de dias melhores. Criou uma narrativa. Nós temos um problema, a fonte do nosso problema é o homem, e para resolver a gente precisa eliminar, né, esse, esse ponto, esse homem que é da tirania. Né? Então, assim, depois ele bota. Jamais deixar e fraquejar vossa decisão, nenhum argumento vos poderá se desviar. Fechei os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. E ele fala mais um negócio, daqui a pouco ele bota assim, que haja entre nós animais uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Então, o que ele cria aqui? Primeira coisa, ele faz um discurso de manipulando, né? Que eu botei aqui avisando que não pode voltar atrás, ou seja, cara, vamos para frente, não pode voltar, a gente não pode voltar na situação que a gente estava, lá tá ruim, e aí depois ele cria um jargão, que é todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Quando tu começa a criar jargão, outra coisa, isso são frases de apoio, né? A psicologia usa isso para te amparar e te ajudar a tu melhorar em relação a alguns pontos, tu usa frases de apoio, e isso aqui é uma frase de apoio para que eles não voltem atrás, mas tá usando de forma de manipulativa e não de ajuda, né? Nesse sentido, porque, cara, tá, beleza, os homens são os ruins, os animais estão sendo explorados pelos homens.
ok, é uma verdade. Sim, os homens usam por interesse próprio, sim. Só que daí a questão toda de tudo isso, não uso de... Tá, cara, posso dizer que os homens não usam... Tá, sem encheção de saco aqui, tá? Se vocês não concordam, ok, beleza, mas vamos no fundo da raiz das coisas. Se tu come bicho, tu vai te alimentar, assim como os bichos comem bichos, então assim, essa é uma verdade, é uma forma de como o mundo funciona. Bom, se eu não acredito que o mundo deve funcionar dessa forma, que para mim é a forma natural do que as coisas funcionam, bom, é outros 500, é outro papo, é outra coisa que eu não vou entrar aqui e não tenho pretensão de discutir sobre isso. Claro, quer discutir, quer conversar comigo, né? Cara, um cafezinho, a gente bate um papo, legal. Mas aqui, Instagram, cara, não é um lugar onde eu vou ficar discutindo esse tipo de coisa. E aí depois ele entra com o propósito de ser melhor, cara. Repito, apenas lembrai-vos sempre dos vossos deveres de inimizade com o homem e todos os seus desígnios. O que quer que ande sobre duas pernas é inimigo. O que quer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também que na luta contra o homem não devemos ser como ele. E aqui ele já entra com um propósito. Não, a gente não pode ser igual, a gente vai ser melhor. Cara, aí a coisa... Eles entram, daí eles começam a criar eles criam uma música, né? Que daí eles eles criam um movimento criando uma música e utilizam a música porque a música é o que utiliza sentimento, aqui traz sentimento, ela vai trazer emoções, e aí quando tu traz as emoções à flor da pele, tu consegue manipular essas emoções, daí como tu tá gravando, as emoções é o que a nossa memória utiliza para gravar as coisas, né, basicamente, é uma grande forma de gravar a memória, utilizar as emoções, então tu acaba mexendo nas emoções, e aí tu mexe em toda a psicologia do negócio. Narrativa, temos o inimigo comum, temos frases de apoio para, né, que todos os homens são negócios, todos os animais são camaradas. Depois começa a trazer que a gente tem que ser melhor e tudo que é bom de anda em duas pernas é ruim, que tu anda em quatro patas e voa é bom, para facilitar a compreensão, né, de que o inimigo comum ele tem essa característica que a gente não tem. E aí eu fico pensando, né, agora me dei conta, né, os avestruz, cara, que andam de pato, as galinhas e os patos, mas eles voam, eles têm asas, mas eles andam em duas patas. Enfim. É porque o livro não fala desses animais, né, mas é estranho. Mas eles voam, mas eles têm duas patas, então ficou meio dúbio aqui. Enfim. E aí eles criam uma música e essa música fala do inimigo, ela fala de promessa, ela fala das dores, ela traz as dores, toca na dor, na ferida, ela traz as promessas de novo. Daí ela, como trouxe as dores, e para sair dessas dores, para a gente chegar nessa promessa, a gente vai ter que fazer sacrifício, a gente vai ter que estar junto. E a gente tem uma missão que é resgatar todas as coisas. E no futuro, no final ele termina e o futuro sorrirá. E tudo será lindo, maravilhoso. Então, assim, numa música, trabalha todos os pontos que tu for ver, questão de marketing, por exemplo, pegar marketing. Tu vai ter uma pessoa, tu vai ter uma dor, essa dor ela vai ter vai ser uma dor, tu vai ter luz sobre aquela dor e a pessoa vai te oferecer uma solução para resolver aquilo. Basicamente é isso, é uma narrativa, é a história de narrativa, está sendo usada, tanto é usada para vender quanto é usada para dores e promessas aqui. Terminando tudo isso, cara, daí eles deram um nome, que é, né, deram um nome lá, enfim. E aí no final do livro, lá, que se tu for ver lá pro final, cara, aos poucos todas as promessas, as coisas que foram ditas, os negócios, as narrativas foram mudando de acordo com quem assumiu o poder. Como os porcos são os que são mais inteligentes, eles começam a escrever, falar, e, enfim, eles têm uma inteligência maior que os outros. Eles começam a coordenar os grupos e a coisa vai desengringolando de uma forma que, no fim das contas, os porcos têm grandes vantagens e eles mudam todas as regras que eles estipulam lá no início. Os animais vão morrendo e eles vão ficando. E alguns vão morrendo, alguns vão sendo coisa, tanto que tem animais que acreditavam na causa que são vendidos depois para abate, entendeu? Então, assim, a narrativa toda dentro da história depois que assume o poder, que é, tu quer saber como uma pessoa funciona, dá poder para ela, é um jargão,
Interessante que nesse caso aqui, eu não acredito que como seja uma verdade absoluta, mas mostra, né, contraponto, mas nesse livro ele mostra o contraponto disso, assim, de como que a comodidade, o bem-estar dos próprios porcos estão acima da coisa, os cachorros para serem os guardas e controlarem tudo isso. Então, assim, é um livro muito bem escrito, ele monta toda essa parte de questão histórica, de crítica de certa forma, uma crítica sobre os regimes totalitários, tá? Tu pode olhar dessa forma. Tu pode, e eu olhei bastante, gostei disso, mas eu olhei muito para a parte de comunicação e tu tá da forma de comunicação e como isso é utilizado no dia a dia pra gente, a gente se dá conta, tá? Bom, basicamente isso. Depois eu vou entrar no que eu fiz com as IAs aí. Eu fiz uma brincadeira com IAs, eu joguei esse mesma coisa, pedi para eles fazerem um resumo, dei um pouco de contexto, dei duas informações e pedi para elas transformarem. E a gente vai analisar aqui, que eu acho muito interessante.